Olá, alunos e alunas de EN, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Espero que a situação dos trabalhos em grupo esteja definida agora. Vocês podem consultar seus grupos no Moodle. Se tiverem dificuldade, por favor, mandem mensagem, ok? Então, nessa videoaula, nós vamos tratar da continuação do assunto das interações elétricas das moléculas, ok? Na aula passada, a gente tinha tratado das interações elétricas intramoleculares. Agora, então, a gente vai tratar das interações elétricas entre as moléculas, ou seja, interações intermoleculares. O assunto dessa aula vai estar... Putz, caguei. O assunto dessa videoaula é uma continuação do assunto da videoaula passada, que a gente tratou da interação elétrica das moléculas. Na aula passada, a gente tratou as interações intramoleculares. E nessa aula a gente vai tratar das interações intermoleculares, ou seja, interações elétricas entre as moléculas. Como de costume, o material está no Atkins, então estou seguindo novamente o Atkins. Capítulo 18, sessões 4 e 5 para essa aula, ok? Basicamente, continuando a partir de onde a gente parou na aula anterior. Vamos ao assunto da aula, então. Interações intermoleculares. Eu vou descrever uma série de interações intermoleculares para vocês hoje. E são várias, ok? Então a gente começa pelas interações íon-íon, que é o caso mais simples. Então a gente vai para a interação íon-dipolo. Depois disso, a gente vai para a interação dipolo-dipolo. Depois, então, dipolo-dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, ligações de hidrogênio, interação hidrofóbica, interação atrativa total e, por fim, as interações repulsivas. Então, uma grande lista de tópicos, mas alguns deles são bastante rápidos de serem tratados, enquanto outros a gente vai entrar em mais detalhes por conta da sua complexidade ou pela riqueza da interação em si. A primeira interação que a gente vai tratar, então, é a íon-íon. Essa é a interação mais simples impossível. A gente, inclusive, já tratou ela, porque ela é nada mais, nada menos que a interação coulombiana. Então, a gente já sabe o potencial de interação coulombiana entre duas cargas. Então, a gente tem aqui uma carga Q1, uma carga Q2, e a gente descreve a interação com esse potencial coulombiano, que é menos Q1, Q2, dividido por 4πy0, vezes a distância R entre as duas cargas. Simples, direto e sem mistério. Então a gente vai para a interação íon-dipolo. A interação íon-dipolo, então a gente tem algo novo que a gente ainda não tratou. Então vamos ver o sistema de interação que a gente está interessado. Então a gente tem aqui, vamos lá, uma carga mais Q1, uma carga menos Q1 e uma carga Q2. Então, essa carga mais Q1 e a carga menos Q1, elas formam um dipolo, ok? Esse dipolo, formado entre elas, é dado por μ1 igual a Q1 vezes L, sendo L essa separação entre as duas cargas, ok? E, então, essa carga Q2 vai interagir com esse dipolo formado pelas cargas mais Q1 e mais Q2. Então essa vai ser a interação íon-dipolo, que vai ser dada por esse potencial colocado aqui, ok? Então é menos μ1 Q2 4πy0 R ao quadrado. Então é diferente da interação coulombiana, porque aqui ela tem um R ao quadrado ao invés de um R, e a gente tem o μ ao invés do Q, ok? Então, dessa maneira, a gente está basicamente descrevendo uma interação de 3 corpos com 2 corpos, ok? É um truque bom e funciona muito bem. Mas a gente está usando uma aproximação, que essa separação L ela é muito menor que a separação R.
Então, se eu usar distâncias geométricas como eu estou mostrando nessa figura aqui, essa aproximação não é válida, na verdade. Então, esse R tem que ser muito maior que L. Assim, a gente pode expandir os termos em série das duas interações e chegar nessa equação aqui, ok? Se quiser saber mais detalhes, você pode olhar a justificativa 18.4. Lá a expansão em série é feita, truncada, e chega-se então a essa expressão de interação íon-dipolo. Ela decai mais rápido que a interação colombiana. Como eu falei, aqui tem um R ao quadrado, não um R. E por que isso? O que leva essa interação, então, a decair mais rápido? A gente pode usar um artifício geométrico para mostrar isso. Então, basicamente, à medida que eu me afasto desse dipolo que eu estou aqui, digamos, eu vou me afastando, eu vou enxergando cada vez menor esse dipolo, ok? A ponto de que as duas cargas envolvidas na formação do dipolo, elas passam a se parecer cada vez mais sobrepostas, em cima uma da outra. Dessa maneira, então, a uma distância bem menor, a gente vai enxergar que essas duas cargas acabam se somando e zerando, porque é mais que um e menos que um, ok? Então, basicamente, eu não sinto mais o efeito da carga a uma distância menor que eu sentiria se fosse uma carga pontual, ok? Então, basicamente, esse é um artifício para se explicar por que a interação com um dipolo decai mais rápido do que com uma carga pontual. Então, vamos agora à próxima interação. Então, a próxima interação, vamos estudar a interação dipolo-dipolo. Ok. Vamos então ver um sistema, assim como a gente viu para o íon dipolo, vamos ver um sistema com dois dipolos. Então aqui a gente tem uma carga Q1, outra menos Q1, outra carga Q2 e outra carga menos Q2. Então são quatro cargas com essas Q1, menos Q1, Q2, menos Q2. Elas têm separação L, cada uma entre si. Então, separação L entre Q1 e Q2, quer dizer, Q1 e menos Q1. E separação L entre Q2 menos Q2. E o centro das duas tem uma distância R entre eles. Ok, isso também pode ser descrito dessa maneira aqui, um em cima do outro. Então a gente tem uma Q1 menos Q1 embaixo e Q2 menos Q2 em cima, ambas a uma distância R, que é mostrada aqui. Ok? Então, como eu vou descrever essa interação entre esses dois dipolos? Então, no fim das contas, tem uma dedução no livro. Eu vou mostrar direto para vocês a equação. Quem tiver interesse pode ver no livro. Então, isso é menos μ1, μ2 dividido por 4π ε0 r ao cubo. Então, a gente adiciona ainda mais uma ordem nesse r. A gente sai da colombiana, que era r, e um dipolo para r ao quadrado, agora dipolo é r ao cubo. A dedução está no exemplo 18.3, ok? Do livro Atkins de Paula, oitava edição. E a gente pode expandir, então, essa explicação para multipolo. A gente vê que ela está subindo de ordem. A gente estava em ordem 1, foi para ordem 2, agora é ordem 3. E, no fim das contas, isso sendo expandido para multipolos vai só aumentando. Então, os multipolos são o que, primeiro? Então, a gente tem o monopolo, que seria, digamos, uma carga pontual. E a gente tem um dipolo, que são duas cargas. Se a gente tiver quatro cargas envolvidas, então a gente tem a formação de um quadrupolo, ok? Um momento de quadrupolo. E 8 cargas envolvidas, a gente tem um octopolo. Basicamente, então, a gente pode descrever a interação entre monopolo, monopolo, dipolo, dipolo, monopolo, dipolo, dipolo, quadrupolo, todas as combinações entre essas cargas, com essa equação aqui, que é menos μ1, μ2, 4π ε0, r elevado a n mais m menos 1, sendo que n é a ordem do primeiro dipolo, m é a ordem do segundo dipolo. Então vamos lá, se a gente tiver dois monopolos, carga com carga pontual, a gente tem ordem 1, mais 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então isso daria R elevado a 1. Ok, interação colombiana que a gente já conhece. Interação
entre íon dipolo. Então, a gente seria 1 mais 2 menos 1. Então, dá 3 menos 1, isso dá 2, R ao quadrado. Assim como a gente encontrou. Interação dipolo, dipolo. 2 mais 2 menos 1, dá R ao cubo. Então, ok. E assim a gente segue. Então, se for quadrupolo, quadrupolo, a gente tem 4 mais 4 menos 1, isso dá R a 7. Então, dessa maneira a gente descreve então qualquer tipo de interação entre monopolo, dipolo, quadrupolo, octopolo. Ok? Essa equação a gente generaliza para todo mundo. Ótimo. Mas e se tivermos um ângulo entre os dois dipolos? Ou seja, vamos ver essa imagem. Então aqui eu não estou com um ângulo de 180 ou 90 graus, como eu mostrei para vocês na interação de polo inicial. Então aqui a gente tem essa interação de polo e a gente tem uma linha que liga os dois centros dos dipolos que tem um ângulo θ qualquer. Para descrever isso, a gente vai precisar usar essa função potencial. Então é menos μ1, μ2 vezes f de θ dividido por 4π ε0 r ao cubo. Sendo que o f de θ é igual a 1 menos 3 cosseno ao quadrado de θ. A dedução desse f de θ, para dar então a dependência angular, ela é bastante complicada. Nem o Atkins se preocupa em realmente fazer essa dedução. Mas essa vai ser a cara final dessa interação. Então isso vai valer, vai funcionar, mas para moléculas fixas apenas, ok? Então, se você tiver moléculas girando, rotacionando, como vai ficar a interação? Então, vai ser diferente. Então, o ângulo vai mudar com o tempo. Então, essa interação não vai ser... o f de θ vai estar com θ variando. E o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma interação média, ou seja, para vários ângulos. A gente integra em todos os ângulos como se a molécula rotacionasse livremente. Então, dessa maneira, a gente obtém uma interação que vai ser um V médio, então, a nossa energia potencial média, que é dada por menos C dividido por R a sexta. Sendo C, a gente basicamente colocou todos os termos constantes para dentro desse C, ele vai ser igual a 2μ1 ao quadrado, μ2 ao quadrado, dividido por 3 vezes 4πε0 ao quadrado, vezes kT. Ok? K, constante de Boltzmann, T, temperatura. Então, a rotação da molécula está dependendo da temperatura. Então, dessa maneira, a gente está descrevendo a interação de dois dipolos girando. Ou seja, duas moléculas com um dipolo permanente que giram. E essa é a chamada interação de Kisson, que é a primeira das interações de Van der Waals. Okay? Há mais interações de Van der Waals, eu vou descrevê-las para vocês e no final a gente faz um apanhado de todas as interações de Van der Waals. Vamos então para nossa próxima interação, que é dipolo induzido. O que é um dipolo induzido? Bom, aqui eu estou mostrando um vídeo para vocês que tem uma molécula, duas moléculas na verdade, que tem um dipolo permanente, então, e uma aqui que não tem dipolo. Essa com dipolo permanente, ao se aproximar, e a outra também, ao se aproximar da molécula que não tem dipolo, elas acabam induzindo um dipolo nessa molécula apolar. Momentaneamente, então, a molécula apresenta um dipolo induzido. Vou mostrar uma figura estática, fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, essa molécula de oxigênio aqui. Essa molécula de oxigênio apolar. E a gente tem uma molécula de água polar, que tem um dipolo. Então, eu aproximo a molécula do oxigênio, essa região da molécula de água, que tem um delta menos, um acúmulo de carga negativa, vai induzir então um acúmulo de delta mais, ou seja, uma falta de carga negativa na molécula de oxigênio nessa região. Então a outra região da molécula vai ter um delta menos pela conservação de carga, senão você não perde carga. Isso então forma um dipolo induzido, porque agora a gente tem
uma carga delta mais e uma carga delta menos nessa molécula de oxigênio. E como a gente descreve essa interação de polo induzido, ela é dada por essa equação aqui, que é menos C dividido por R sexta, igual a interação de Keeson anterior. Só que agora o nosso C ele é igual a μ1 ao quadrado, alfa 2' dividido por 4πε0. Alfa 2' é a polarizabilidade da molécula 2. Então lembrem que eu ensinei para vocês a polarizabilidade na aula anterior. Inclusive, até agora eu estou conseguindo falar sem me enrolar. E essa é a segunda interação do tipo Van der Waals. Então já temos duas interações do tipo Van der Waals. Seguimos então para mais uma interação de dipolo, dessa vez dipolo induzido, dipolo induzido. Do que se trata essa interação dipolo induzido, dipolo induzido? Vamos imaginar um átomo por simplicidade, ok? Então, um átomo que a gente tem o núcleo positivo e os elétrons em volta. Então, uma nuvem eletrônica em volta. Por flutuações térmicas, basicamente, o que pode acontecer é eu ter um desbalanceamento dessa densidade eletrônica em volta desse núcleo e eu ter um pouco mais de carga negativa em um lado do que no outro. Assim, eu formo uma região com um acúmulo de carga delta- e outra com uma falta de carga eletrônica delta-. Então dá. Isso vai formar um dipolo induzido com a carga delta- e carga delta-. Se eu aproximar então outro átomo dessa molécula, eu vou induzir um dipolo, ok? Assim como eu tinha induzido a partir de um dipolo permanente. Então aqui eu vou ter um delta+, um delta-, e um delta+, e um delta-. Sempre as cargas se opondo aqui, ok? Então eu estou um dipolo induzido e outro dipolo induzido. Então o dipolo induzido induz também um dipolo na molécula vizinha. E eu descrevo então essa interação como um menos CR a sexta, novamente, assim como a interação de polo induzido e a interação de Keeson. E esse C, nesse caso de dipolo induzido, é 3/6 de α'1, α'2, as polarizabilidades, e I1 vezes I2 dividido por I1 mais I2, sendo que I são as energias de ionização das respectivas moléculas. E essa é a terceira interação do tipo Van der Waals. Notem que todas são como menos C R a sexta. Isso vai ser útil quando a gente for fazer o apanhado de todas essas interações de Van der Waals. Seguindo então, a gente tem as ligações de hidrogênio. Esse já é um tópico um pouco mais complicado e eu vou colocar bastante exemplos para vocês, ok? Então, ligação de hidrogênio, primeira coisa que a gente lembra é água, ok? Então a gente tem esse sistema aqui, água, formando ligações de hidrogênio. Essa central aqui está formando 4 ligações de hidrogênio com as moléculas vizinhas. Okay? O hidrogênio dessa forma com esse oxigênio aqui, esse hidrogênio com esse oxigênio, hidrogênio, oxigênio, oxigênio, hidrogênio. Então, 4 ligações de hidrogênio formadas por essa molécula central de água. E a ligação de hidrogênio, gente, não é ponte de hidrogênio, ok? Se você falar ponte de hidrogênio, você vai perder um ponto comigo, ok? Ok, então eu vou mostrar para vocês aqui uma situação da água, ok? Então, esse caso que a gente tem gelo. Então, o gelo, ele é basicamente a água, com todas as suas moléculas, ou a grande maioria delas, formando 4 ligações de hidrogênio entre elas. E é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, a estrutura do gelo hexagonal, IH, que a gente chama, que é a estrutura do gelo que você tem no seu freezer, no seu congelador. E a estrutura mais comum, temperatura ambiente. O gelo, a água, pode se organizar em N formas cristalinas. Essa é simplesmente a que a gente acaba vendo no
com congelamento normal, temperatura, pressão ambiente no freezer que você coloca a temperatura negativa. E, bom, aqui deixa eu girar um pouquinho para mostrar para vocês. Então, a gente vai ter essas ligações, ok? Um pouquinho devagar. Deixa eu dar um zoom para vocês verem mais de perto. Então, essas linhas vermelhas fininhas são as ligações de hidrogênio. E você buga um pouco porque os átomos saem da tela, mas não se preocupem. Então aqui a gente tem, por exemplo, vamos olhar um caso, essa aqui, formando uma ligação de hidrogênio aqui, outra aqui, essa aqui e essa aqui. Então 4 ligações de hidrogênio. Então o gelo perfeito ele vai ter todas as moléculas com ligação de hidrogênio. 4 ligações de hidrogênio, desculpa. Ótimo. Mas vamos voltar aqui para o nosso zoom menor. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a água fica líquida. Então, eu vou ligar a minha simulação, a simulação que eu faço com dinâmica molecular clássica, e a gente pode observar, então, a vibração que começa a ocorrer dessas moléculas por estarem sendo aquecidas a temperatura ambiente. Então, imagine que a gente estava com gelo, frio, então a gente começa a ver a vibração. Então, vocês começam a ver que a estrutura vai se deformando, ok? As ligações de hidrogênio vão primeiro ganhando um certo ângulo e depois elas começam a realmente se desorganizar. Então vamos seguindo, aí algumas moléculas já começam a sair do seu sítio e ir para um lugar diferente da rede. E isso é basicamente o derretimento do gelo que vai acontecendo. Você vai perdendo a estrutura cristalina e indo para uma estrutura líquida. Então essa região aqui da borda já está ficando mais deformada. Essa aqui também, a gente tem uma linha que desceu aqui. Então, aqui, dessa maneira que vai ocorrendo, digamos, o derretimento de um nanocubo de gelo, que é esse caso aqui. A gente tem poucas moléculas de água. Nesse caso, são 2.000 átomos. Então, a gente tem por volta de 600 e algumas moléculas de água, ok? 2.001 átomos, ok? Quem quiser dividir por 3 é o número de moléculas de água que a gente tem aqui. Então aqui já está quase que totalmente derretido, só tem uma pequena região aqui que ainda está estruturada. E o que vai acontecer quando a molécula de água quando a água fica líquida, é que as suas moléculas não estão mais formando 4 ligações de hidrogênio cada uma. Esse número de ligações de hidrogênio diminui por molécula, indo para 3,2, algo nessa ordem. Depende do método que você usa, você vê mais ou menos ligações de hidrogênio por molécula de água. Então aqui ela já ficou totalmente líquida. Então deixa eu parar um pouco a simulação e vamos dar um zoom e pegar uma molécula qualquer. Ok? Então a gente pode ver as ligações de hidrogênio que elas estão formando. Essa aqui, no fundo aqui, está formando 2, não, 3. Tem essa aqui. Algumas vão formar 4, algumas vão formar 3, algumas vão formar 2, algumas não vão formar nenhuma. Essa, por exemplo, está formando 2. Então você vê que ela fica totalmente desorganizada, ou seja, ela perde a estrutura cristalina dela. Eu vou falar de estrutura cristalina para vocês mais à frente no curso, então não fiquem com medo se vocês não saibam do que eu estou falando nesse momento agora. Então, só colocar um pouquinho mais aqui a nossa simulação, dar um zoom. Então, essa é a maneira de olhar na tela, não é a ideal. Eu tenho um projeto que eu faço esse tipo de visualização com realidade virtual. Então, a gente pode ver melhor e navegar melhor no sistema com realidade virtual. E tem tanto, dá para ver no celular, como o Oculus Rift ou Vive da HTC. Então, inclusive, se alguém tem interesse, é um bom projeto de extensão, inclusive a gente pode conseguir bolsa. Então, bom, caso tenha interesse maior, obviamente depois
quarentena, eu posso mostrar para vocês essa visualização das moléculas em realidade virtual, que dá um ganho bastante interessante na riqueza de visualizar essas moléculas. Ótimo. Então, voltando para os nossos slides, fizemos a visualização 3D. O que mais a gente pode falar sobre ligações de hidrogênio? Então aqui eu estou mostrando outro tipo de molécula para vocês. O vermelho é oxigênio, esse cinza é carbono, o branco é hidrogênio e o azul é nitrogênio. Então a gente não está fazendo ligação de hidrogênio com oxigênio e hidrogênio só. Então a gente pode ter ligação de hidrogênio com nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio. Obviamente é sempre o hidrogênio mediando, né, gente? Afinal é ligação de hidrogênio. Mas a gente não precisa ser sempre com oxigênio envolvido. Pode ser ou não. E a forma dessa molécula é parecida com moléculas que são, digamos, bastante comuns. Aqui eu tenho outro tipo de molécula formando 3 ligações de hidrogênio entre cada uma. Aqui também são ligações NHO ou NHN. Aqui mais uma, então a gente tem ligação NHO, NHN. Que essas moléculas aqui, na verdade, são as moléculas que formam DNA. Então a gente tem adenosina, citidina, guanosina, timidina. E desculpem se eu pronunciei alguma coisa errada, que bom, eu não sou biofísico, então meu conhecimento é limitado nesse aspecto. Mas basicamente a gente tem as estruturas que formam o DNA fazendo ligações de hidrogênio. E o que acontece com essas ligações de hidrogênio da cadeia de DNA? Bom, formam a dupla hélice. Se não coexistissem ligações de hidrogênios no DNA, não seria um DNA, porque não seria uma dupla hélice, ok? Acontece que a dupla hélice ela se dezipa, digamos, como se fosse um zíper abrindo, quando a gente vai fazer a replicação do DNA. Então a gente tem aqui a nossa dupla hélice, ela se abre, então você faz esse unzip dela, que eu realmente não sei traduzir, pensando que é um zíper abrindo, ok? Então basicamente ele está quebrando essas ligações de hidrogênio, vai dissipando essa unzipping, essa cadeia dupla, e outra cadeia vai sendo formada em cima. Então, esse é um processo extremamente importante para a vida. Tanto que, não só para manter a dupla hélice formada como ela é, assim como ela ser fraca o suficiente para poder ser quebrada, para poder ser feita a replicação do DNA. Então, nesse caso, ela não ser muito forte é uma vantagem. Não ser tão forte quanto uma ligação covalente, por exemplo. E o quão forte é uma ligação de hidrogênio? Bom, a gente tem diferentes ligações de hidrogênio, como eu falei para vocês. Vamos mostrando aqui essa tabela. A mais forte é com flúor, hidrogênio e flúor, que vai ter uma energia máxima de 1,67 eV e uma mínima de 0,40 eV. Isso, obviamente, é uma faixa estimada. Não quer dizer que você não possa fugir dessa faixa. Você pode fugir um pouquinho, mas, digamos, a maior probabilidade ele está entre essas energias. Oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, então de 0,30 a 0,07. Oxigênio, hidrogênio e oxigênio, que é a da água, de 0,22 a 0,05. Nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio, de 0,13 a 0,03. Nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, 0,08 a 0,02. Então, além disso, tem mais ligações de hidrogênio, mas não vem ao caso listar todas aqui, fica só para mostrar que existem diferentes forças de ligação de hidrogênio, energias de ligação de hidrogênio. Enquanto uma ligação covalente está na ordem de vários eletronvolts ou dezenas de eletronvolts, então a gente tem aqui alguns décimos de eletronvolts para as ligações de hidrogênio, o que torna elas possíveis de ser quebradas e formadas facilmente, como acontece com a água
do estado do estado sólido para o líquido. Gasoso, obviamente, ainda menos ligações de hidrogênio são formadas, simplesmente porque as moléculas estão mais longe uma da outra. E interessante, eu não mencionei na hora que eu mostrei o gelo, mas a densidade do gelo é menor do que a da água líquida, porque as moléculas ficam um pouco mais afastadas por estarem se organizando daquela maneira cristalina, com 4 ligações formadas por molécula de água. Então dá para ver que a gente tem mais espaço oco naquele gelo que eu mostrei para vocês do que na água líquida. Então, não há maneira simples, no fim das contas, de descrever as ligações de hidrogênio. Eu não vou mostrar um potencialzinho aqui para vocês que diz ligação de hidrogênio é isso. Assim, coloca os números, você obtém energia. Não. Métodos bastante sofisticados falham na descrição de ligações de hidrogênio. Não é fácil se descrever ligação de hidrogênio. Então, isso depende do acúmulo de carga, distribuição eletrônica, e obviamente isso muda a distribuição com o tempo e é bastante complicado. É algo que eu dedico bastante da minha pesquisa, por exemplo, para descrever essas ligações de hidrogênio, sistemas com água, água interagindo com superfícies, água interagindo com óleo, e água em cimento, água em poço de petróleo e coisas do tipo. Então, isso é basicamente meu ganha-pão, além de, obviamente, as aulas para vocês. Então, é um assunto bem complexo e é um tema de pesquisa atual que toda a comunidade acadêmica, uma boa parte da comunidade acadêmica se preocupa usando os mais diferentes métodos para tentar descrever. Seguimos então para as interações hidrofóbicas. Interação hidrofóbica, bom, basicamente moléculas polares não interagem com moléculas apolares, ou seja, elas não se misturam, assim como eu estou mostrando essa imagem aqui de água e óleo. A gente sabe muito bem que água e óleo não se misturam, porque óleo é apolar e água é polar. Mas na escala atômica, o mundo não se comporta assim tão bem. Então aqui eu estou mostrando a imagem de uma simulação minha também, que eu tenho nessa parte de baixo água do mar e nessa parte de cima que eu tenho ácido octanoico. Óleo e água. Salmoura, que é água do mar, mas é água. A gente pode ver que a gente não tem uma interface retinha, bonitinha, como a gente imagina num copo de água e óleo, por exemplo. A gente tem essa variação de altura. Os coloridos aqui, azul, amarelo, são os íons de sal. Vermelho é água e o cinza é carbono. Então, a gente tem essa interface que é bem rugosa, digamos. Ela tem vários desníveis e tudo mais. E além disso, o que acontece é que algumas moléculas de água passam para o óleo, ou uma outra molécula de óleo passa para a água. Então, há uma pequena solubilidade, na verdade, dessas estruturas. Então, o óleo tem uma pequena solubilidade na água. Pequena, muito pequena, mas quando você está olhando na escala de átomos, de moléculas, você enxerga isso, ok? Que é basicamente o que a gente vê nessas simulações que eu faço. E pode até se formar estruturas bem interessantes que chamam ciclotratos. Por exemplo, aqui a gente tem um CH4 que ele fica envolto pelas moléculas de água que basicamente blindam esse cara que está lá solubilizado no meio da água. Okay? Então, diferentes estruturas de clatrato podem ser formadas aqui, por exemplo, com CO2 também, que está se formando um clatrato em volta da água. E aqui a gente tem uma estrutura cristalina de clatrato, que é bastante interessante e até bonitinho, ok? Mas eu não vou entrar em detalhes desse tipo de estrutura, mas basicamente a água vai blindar essas moléculas que estão solubilizadas, que são apolares, e então isso minimiza a energia no final das contas. Então a gente pode obter a constante de hidrofobicidade. O que ela é? Essa constante de hidrofobicidade vai dizer o quão hidrofóbico é a molécula que você está tratando.
você calcula ela com essa equação simples. Ela é chamada de π. Ela é igual a log de S dividido por S0, sendo que S é a solubilidade da molécula em questão que você está analisando no octanol, e S0 é a solubilidade dessa mesma molécula na água. Então, se eu quero saber a solubilidade do metano, a constante de hidrofobicidade, desculpa, do metano, eu vou ver qual a solubilidade dele no octanol e qual a solubilidade dele na água. Então, essa constante de hidrofobicidade vai nos dar, se negativa, o material é hidrofílico, ele não é hidrofóbico. E se for positiva, ele é hidrofóbico. E quanto mais positivo, ou seja, quanto maior o valor positivo, mais hidrofóbica ela é. E quanto maior o módulo do valor negativo, mais hidrofílica ela vai ser. Então vamos olhar aqui um grupo de moléculas formadas por R ligado a A. Okay? R é um radical ligado a um A, que é uma outra parte da molécula. Se o R for CH3, então nossa constante de hidrofobicidade π vai ser igual a 0,5. E não importa muito o A que está ligado a ele, ok? Só essa terminação CH3. E se o R for igual a CH2, CH3, esse π vai para 1. Se o R for igual a CH2, 2, CH3, isso é igual, o π vai ser igual a 1,5. Basicamente eu estou aumentando a cadeia carbônica aqui. Então aqui eu já tenho 3 carbonos. Se eu vou para 4 carbonos com CH2, 3, CH3, o π já é igual a 2. E se eu vou para 5 carbonos, eu tenho um π igual a 2,5. Então, quanto maior a cadeia carbônica, maior a hidrofobicidade do meu material. Basicamente, menos ele será solúvel na. Então, vamos à interação atrativa total. O que se trata? É a soma de todas as interações do tipo van der Waals, ok? Então ela vai ser a interação atrativa total se a gente não estiver tratando de um sistema que faça também ligações de hidrogênio. Se não, basicamente eu estou tratando aqui das interações de van der Waals, ok? Então a escrita é só uma curiosidade, a escrita é van der Waals, com van der com letras minúsculas mesmo. O nome do pesquisador que descobriu essas interações é Johannes Diderik van der Waals. Então esse van der é como se fosse o nosso D. Almeida da Silva. A gente não coloca D da maiúsculo no sobrenome. Então, para esse cidadão é escrito van der com letras minúsculas. Mas isso é só mais uma curiosidade e pedância da minha parte do que qualquer outra coisa. Bom, as 3 interações de van der Waals que a gente viu na aula, então, as 3 tinham essa forma de menos C dividido por R6. Aqui vamos dar um nome C6 dividido por R6. Então a gente pode basicamente incluir todas elas numa mesma equação. Basicamente, a gente descobrindo C6 para cada tipo de molécula. Então assim, a gente descreve todas as interações de van der Waals com um potencial só. E facilita tanto os cálculos quanto a compreensão. Então, basicamente, as interações de van der Waals são as que têm um potencial da forma menos C6 dividido por R6. Isso é válido para pares de moléculas, ok? Com as aproximações que a gente tinha levado em conta, por exemplo, para descrever moléculas em rotação e tudo mais. Então, o certo seria também levar em conta interações com multipolos, com trios, quadras, quíntuplas moléculas. E, no fim das contas, isso é um problema de muitos corpos, que é um problema sempre complicado de se tratar na física, porque a gente não tem solução analítica. Então, a gente usa simplesmente essa forma de C6 dividido por R6, negativo, e a gente já tem resultados impressionantes, ok? Uma interação de van der Waals que é muito falada e dita como aplicação, que é interessante, é a da lagartixa, ok? Então aqui a gente tem essa lagartixa.
a patinha dela é formada dessa maneira, com várias lamelas, ok? Então você vê que tem essas linhas aqui que são chamadas de lamelas. Essas lamelas, se você colocar no microscópio, então aqui a gente tem uma grande lamela, elas têm vários pilarzinhos pequenos nela. Esses pilarzinhos pequenos, eles são chamados de setas, ok? Aqui olhando do lado de lado, a gente tem essas setas e as dentro de uma grande lamela. E na pontinha dessas setas, a gente tem mais uma estrutura. Então, olhando aqui só uma seta isolada, a gente vê que na pontinha tem mais um tipo de estrutura. Essas estruturas são chamadas as espátulas. Então, em cada uma dessas pontinhas aqui, então a gente vai ter esse monte de espatulinha, ok? E essa espatulinha, então você vê que ela tem uma dobra bem na ponta dela. Essa dobra bem na ponta dela, então a gente chega à escala nanométrica, ok? Então, essa dobrinha ela fica bem fininha aqui nessa região. Olhando aqui que a gente está no tamanho de 100 nanômetros. Então, isso aqui é bem menos que 100 nanômetros. Basicamente, o que a gente tem, então, na patinha da lagartixa é uma organização de multiescala. Então, a gente sai aqui dessa região que tem uma lamela, que ele chama aqui de arranjo de fibra. A gente dá um zoom, então, digamos que cada fibra, cada seta tenha 100 micrômetros de comprimento, a gente dá um zoom, então, na ponta de uma seta, que vai ter, então, basicamente 2 micrômetros de espessura, e na ponta da seta a gente tem, então, as espátulas, que tem 10 micrômetros de comprimento. Então, dando um zoom na ponta da seta, a gente vê essa estrutura dobradinha, que tem, basicamente, essa região aqui tem 0,1 ou 100 nanômetros de espessura, e a pontinha da nossa espátula tem de 5 a 10 nanômetros de espessura. Isso tudo para aumentar ao máximo a aderência da pata da lagartixa com a superfície, ok? Então aqui eu já tenho um modelo de multiscala mostrando direitinho. Então a gente tem a lagartixa, uma lamela, aqui a seta, o modelo de seta. Então a gente tem uma estrutura que vai se ramificando tipo fractal. A ponta da espátula, então que vai ser essa região extremamente fina, que vai então poder aderir às superfícies que são rugosas, e essa interação então entre a pontinha da espátula e a superfície vai ser uma interação molecular, que é uma interação de Van der Waals entre a superfície e a ponta da espátula da patinha da lagartixa. Então, é uma organização de multiscala muito complicada. Vários fenômenos na natureza são efeitos de multiscala, ok? A gente pode ter, por exemplo, também aquelas borboletas que têm asas azuis que mudam a cor dependendo do ângulo que você olha. Também é uma organização de multiscala dessa maneira, que vai causar com que a luz seja refletida de maneira diferente. A teia de aranha, por exemplo, até foi um tema que uma das colegas de vocês entrou em contato para tratar. Ela também é uma fibra que tem organização de multiscala, que vai desde a escala nanométrica da formação química da fibra em si, de como cada fibra adere uma a outra, e vai se organizando de várias escalas. Além disso, tem materiais que a gente sintetiza também, que tem esse tipo de organização de multiscala. O cimento, por exemplo, é um que eu já estudei boa parte da minha vida. Também tem esse tipo de organização multiscala que leva à rigidez do cimento, que é bastante complicada de se entender no fim. Principalmente o papel da água, que passa a funcionar como uma cola quando a gente vai para essa escala atômica, ao invés de ser escorregadia. Ótimo. Então, descrevemos as interações de Van der Waals, e como uma curiosidade, também há outros tipos de animais, insetos, que usam esse tipo de interação. Aranhas, por exemplo, também vão ter esse tipo de interação de Van der Waals para grudar na parede. Mosca, besouro, e
dependendo da massa do corpo, você vai ter uma organização um pouquinho diferente, ok? Então, como insetos são mais leves, eles não precisam de tanta aderência, eles passam a ter um pouquinho diferente, mas no fim das contas usa um tipo de estrutura bastante semelhante. Ótimo, vamos então para a nossa última interação, que são as interações repulsivas. Ok, as interações repulsivas. Por enquanto a gente só descreveu interações atrativas. E por que a gente precisa descrever as interações repulsivas? As interações repulsivas, elas vão surgir quando eu aproximar muito dois núcleos, ok? Núcleos atômicos mesmo. Então eu descrevo elas para descrever justamente essas menores distâncias entre dois núcleos. Então, aqui eu tenho a parte atrativa, que foi o que eu falei para vocês, que é o menos 1 sobre R sexta. E aqui eu tenho a parte repulsiva, que é 1 dividido por R a 12. Ok? Isso é a maneira que o potencial de Lennard-Jones descreve, então, essas interações repulsivas. Então, o potencial de Lennard-Jones que engloba, então, as interações atrativas e repulsivas, ele tem essa forma aqui, que é 4ε vezes R0 dividido por R elevado a 12 menos R0 dividido por R elevado a sexta. Então, essa parte atrativa e essa parte repulsiva. A distâncias maiores, esse termo R12 ele tem uma contribuição muito pequena e o R sexta domina. Mas à medida que a gente vai indo para distâncias menores, então o R12 passa a ser uma contribuição maior. Então, basicamente, a gente tem essa parte toda negativa do potencial aqui que está sendo dominada pelas interações atrativas. Então, a gente chega numa certa região que a interação atrativa, repulsiva passa a ser mais relevante até dominar, que é quando a gente vai para a parte positiva desse potencial, que no fim das contas a gente está tendo uma força que está afastando esses dois átomos. E dessa maneira, então, a gente tem essa curva típica de um potencial de Lennard-Jones, que esse epsilon, basicamente, é esse mínimo aqui na energia potencial, e a gente tem 2 elevado a 1 na sexta vezes R0, sendo essa distância aqui. Essa vai ser a distância de equilíbrio de ligação, ok? Isso vale para gases nobres, por exemplo, átomos de gases nobres que não têm uma ligação química de fato. Ou interações intermoleculares, como eu estou mostrando aqui para vocês, dominadas por interações de Van der Waals. Inclusive funciona bem para a água, mesmo com a rede de ligação de hidrogênio dela. A gente consegue então jogar essas contribuições além de ter esse potencial de Lennard-Jones, a gente usa também as interações eletrostáticas. Levamos em conta a interação colombiana explicitamente, a gente descreve também água e tudo mais. Bom, então a gente tem o termo atrativo, que é 1 sobre R a sexta, e o termo repulsivo, que é 1 sobre R a 12. Essa é a parte importante desse potencial. E o que a gente faz com esse potencial de Lennard-Jones? Muita coisa mesmo. A gente pode, por exemplo, fazer simulações biomoleculares, membrana celular, como um fármaco ele está interagindo com uma membrana celular, ou como uma solução salina está interagindo com uma membrana celular, e, bom, biossistemas em geral. A gente pode descrever a água líquida, a questão da densidade anômala da água quando ela chega a 4 graus Celsius, simplesmente porque a rede de ligação de hidrogênio dela vai ter um comportamento diferente. A gente pode descrever polímeros interagindo com nanocompósitos, formando nanocompósitos, desculpa. A gente pode estudar dessalinização de água com grafeno nanoporoso, material de ponta, e dessalinização pode ser bastante importante para o futuro. A gente pode simular dobramento de proteína, protein folding, que é bastante importante hoje em dia também, para desenvolvimento de fármacos, principalmente. A gente pode calcular condutividade térmicas de materiais, como nesse caso sílica, que é vidro. A gente pode, nesse caso, usou, por exemplo, dinâmica molecular clássica, usando Lennard-Jones para alguns peptídeos
que são envolvidos na doença de Alzheimer. Então, eles têm conformações distintas na água. Então, ele tem um estudo de dinâmica molecular junto com ressonância nuclear magnética, que também pode ser simulada até certo ponto com dinâmica molecular clássica e também com cálculos quânticos depois. Então, a gente pode ver interação de bactérias, a gente pode novamente ir para a questão de dobramento de proteínas, e isso foram só alguns exemplos que eu tive paciência para pegar para vocês, porque realmente, se você esse tipo de potencial aliado a mais algumas interações como columbiana, interações intramoleculares também, então, basicamente essa é a base para uma infinidade de simulações possíveis. Ótimo, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. E na próxima aula a gente começa a estudar então algumas propriedades de líquidos, de fato. Então, função de distribuição radial. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, por que no gelo a gente tinha aquela organização, o que isso significa de uma maneira quantitativa, como eu posso dar um gráfico que mostra que eu estou naquela situação ou se eu estou numa situação de líquido, que está todo mundo misturado. Também tensão superficial. Então, lembrem-se do efeito dos insetos caminhando em cima da água, que é devido à tensão superficial, mas a tensão superficial é muito mais que isso. Também é algo que eu ataco bastante nas minhas simulações. Viscosidade de líquidos. Então, o que é a viscosidade de líquidos? De onde vem essa viscosidade de líquidos? Ok? Então, basicamente era isso por hoje, e muito obrigado pela atenção de vocês.